Alô, eu sou o Lucas, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Hoje um vídeo um pouco mais introspectivo, um vídeo que eu já fiz um teste muito tempo atrás, quando eu estava testando algumas coisas para o canal, e esse segundo vídeo do canal eu não acho que vale a pena eu nem colocá-lo aqui, porque a câmera estava muito ruim, não tinha foco, a edição ficou esquisita, tava tudo num formato estranho, que a lente do webcam era horrorosa, então, não sei, se quiser assistir, chama Porque Eu Moro em Londrina, mas eu recomendo, acho que talvez você só lê-lo no site, algumlucas.com. Mas bom, o que são esses solilóquios? Durante a pandemia eu comecei a pegar alguns textos meus que são solilóquios, né? Solilóquio é falar sozinho, é o ato de falar sozinho, falar em voz alta, só que no caso, né, escrever em caixa alta não, mas escrever coisas pra mim, né? E é o formato que eu mais escrevo, que é um formato de não ficção, né? São pequenos ensainhos assim, pensando a vida em voz alta. E, bom, eu gravava isso e publicava no Spotify. Mas agora eu quero fazer um teste por aqui, pra, bom, né, uma maneira de trazer alguma coisa bastante minha, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer e ver se eu adapto isso de alguma maneira aqui no canal. Mas beleza, o que são esses solilóquios? São literalmente pensando em voz alta sobre algum tema, alguns temas específicos, alguns que eu parto de um texto e vou muito longe, e alguns que eu simplesmente falo sobre alguma coisa que eu gosto muito ou sobre um conceito que é muito importante pra mim. Nesse caso, o solilóquio em questão se chama Mundano, que era também um livro de poesia ali que eu estava construindo, e ainda tô, né, na teoria, mas não tô mexendo muito. Só que, enfim, sobre a palavra mundano e o sentido que ela tem pra mim. Se você quiser ver, né, o texto por completo e o áudio original, vou deixar aqui na descrição, tá lá no meu site. Mas fora isso, vamos fazer uma nova versão aqui, quase que um ano depois, né, de ter escrito, que eu acho que eu escrevi, não tenho certeza, eu escrevi em novembro de 2022, então em novembro do ano passado. E é isso. Vamos ao texto, que é mais do que uma maneira de você me conhecer melhor, mas uma maneira de eu mesmo me conhecer melhor. Que é por isso que eu gosto tanto desse formato. Vamos lá. A palavra mundano sempre teve pra mim um sentido mais leve. Não tanto atrelada ao profano ou maculado, como muitas vezes se vê, mas verdadeiramente do mundo, num sentido de plena integração, de existência em simbiose com a paisagem. Coloquei os poemas que escrevo hoje em dia sob o guarda-chuva desse mundano mais meu. Essa desapropriação sublime de quem encontra beleza no ouvir o dia da esposa, no tirar o lixo e no chegar pontualmente às reuniões do trabalho. Das minhas antigas aspirações, sinto como se me tivesse despido de quase tudo que era ornamental. Quando penso num texto, numa ideia, não tenho jamais a ânsia de levá-lo ao papel, muito menos de tê-lo lido por alguém. Hoje, esses são prazeres que me vêm no ato imaculado de escrever. Difícil agora é me dar um trabalho de publicá-los, formatá-los, gravá-los, editá-los. Me rendi completamente à escrita. E quando ela acontece, cheia de seus sortilégios, ela mesma se rende também a mim. Tento fugir aos subtextos lascivos, mas alguns terapeutas me diriam que não tratar-se de pulsão e desejo seria impossível. Me restrinjo menos e me rendo às pornográficas vontades de usar o termo exato e um fait accompli quando elas me convêm. A essa altura eu sei que quem me lê, mais do que por qualquer outra coisa, não está aqui para um espetáculo narrativo ou por uma performance emocionante. Eu sou o homem das palavras agridoces que anunciam mais meios do que desastrosos fins ou brilhantes começos. Posso tornar-me o que for, jamais deixarei de ser mundano. Meus mais viscerais e potentes desejos não vão além de uma reforma na sala de estar ou de um cantinho estilo garagem com uma mesa de jogos e quem sabe até um frigobar. Não sonho em aprender grandiosos segredos nem em desvendar mistérios da vida. Vejo-a com a clareza que é preciso. Aceito-a em sua completude, com a morte, com o medo e com a ácida saudade das coisas que nunca vou viver. Nesse sentido, sempre soube que o verdadeiro dom era ser capaz de acreditar no sagrado. Com o perdão do trocadilho, eu talvez peque em não ser mundano o suficiente para isso. Preciso, então, de minhas próprias palavras e sentidos, de minhas verborragias desmesuradas e com propósitos autocontidos. Para mim, uma palavra é um texto. É todos os textos, e nenhum deles jamais será suficiente. Como sempre soube em Alberto Caeiro encontrar um mestre, sei que amar é a eterna inocência, mas também que a única inocência é não pensar. Vejo-me então cada vez mais próximo do profano,
Talvez não precise mesmo ir em busca de novos sentidos. Talvez só não visse bem que antes já era capaz de ver perfeitamente. Data maxima venia, como diria a caricatura de um jurista, minha visão não é das melhores, mas com minha miopia pude sempre ver o sublime tanto em Dante quanto em Ricky Gervais. Entretanto, eu talvez tenha problemas com o dicionário e precise novamente refazer sentidos, ressentir significados. Não sei nem se eu já contei essa visão a mim mesmo. Sempre me imaginei um construtor de cadeiras, um marceneiro. Em tempos difíceis, quase fui em busca de um curso de marcenaria, mas não podia pagar por ele. Sempre imaginei que seria mais feliz se, ao invés de escrever, construísse cadeiras. É provável que eu jamais deixe de crer nisso. E mais improvável ainda que me convença a fazer uma cadeira, pelo puro medo de descobrir que as cadeiras são só cadeiras, do mesmo modo que os textos, eles mesmos, jamais serão sonhos. São sempre só palavras num papel. Tenho certeza de ser mundano, porque tenho certeza de que não me entreteria com a ideia de ser qualquer outra pessoa. Inclusive e especialmente nos momentos ruins. Reflito sobre os mistérios do mundo e os grandes aprendizados da mesma maneira que lido com a louça suja. Seco as mãos num pano, depois de limpar os pratos, e me satisfaço por ter feito o que precisava fazer. Me compadeço de quem sofre, mas tenho saudades de não termos sofrido mais antes, para que hoje pudéssemos sofrer ainda melhor. Quando me pergunto se algo é sagrado, lembro-me de que nunca me perguntaria algo assim. E sorrio. Lembro-me das vezes em que sofri quando tudo ia bem e também das vezes em que fui feliz por tomar sol no horário do almoço a caminho da lixeira do prédio. Penso nos sofisticados livros que li, que foram bons, mas penso também nos que achei uma porcaria. Lembro das lições que aprendi, mesmo sabendo que jamais aplicaria. Quando ouço grandes adágios, mantras e máximas, costumo supor que são algo que um construtor de cadeiras saberia. Os conhecimentos mais complexos e também os mais simples podem ser expressos, tanto em texto quanto em vida. Se algo é sagrado para mim, é definitivamente essa máxima reducionista que criei. É a prisão que me liberta de aspirações que vão além de mim, porque me agradaria ser mais ou menos do que sou. Seria, no fim das contas, ainda eu. Entendo a relevância da retomada de termos como resiliência, serenidade e plenitude, mas palavras são só textos, e textos são só palavras no papel. O que traz sentido às palavras, aos textos e à vida são os atos neles presentes. Desde o ato de escrever ao ato de manter-se vivo, ao terceiro ato explosivo de um filme hollywoodiano. Tudo só existe quando se lembra de existir. Quem sabe eu seja mesmo um homem religioso de uma religião esquecida, ou só completamente esquecido pela religião. Volto ao primeiro sentido de mundano. Talvez conviesse pensar mundano como um gradiente de cores, mas isso reduziria a palavra a um patamar mundano até demais. E como quem divide em níveis arbitrários, me encontro plenamente confortável em meu estado mundano presente. Um pouco a menos e arruinaria tudo, um pouco a mais e talvez estivesse descobrindo os perigos de construir cadeiras e sonhando com a vida de artista na Califórnia. Se o próprio mundo fosse mundano, os meses ainda seriam coloridos e a natureza deixaria de ser sublime? Não é o sublime justamente o fator determinante para a existência do sagrado, do profano e do mundano? Não seria o próprio paradoxo de tentar entender o incompreensível e criar o inimaginável, algo sublime para uns e profano para outros? Pouco me importa. Tenho reuniões e amanhã preciso acordar cedo. Meu único sonho no momento é conseguir sonhar que eu era um construtor de cadeiras. Bom, esse foi um solilóquio. Muito obrigado pela sua audiência. Se quiser ler o texto, quiser ler vários outros textos como esse, inclusive disponíveis no formato podcast, algumlucas.com. Eu vou deixar o primeiro solilóquio que eu coloquei no canal aqui e vou deixar esse vídeo aqui também sobre os meus livros favoritos, que, bom, talvez contextualize um pouco dessa coisa do mundano. Eu sou o Lucas e eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!